Muito bem! Agora é aquele bate-bola, jogo rápido. Por quê, professor? Agora nós vamos ver os principais assuntos que falamos na aula 8.1, porque agora é a aula 8.2. E na aula 8.2 é o momento que a gente faz aquele bate-bola, jogo rápido, porque daqui a pouco vai ter atividades. Então, gente, presta bem atenção. Eu vou dar um pouco mais de ênfase lá na passagem da linha do tempo, né? Surgimento dos humanos, mas vamos fazer lá uma pincelada nos outros e daqui a pouco eu deixo vocês fazendo a atividade, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, ó. Tempo geológico. Ei, professor, oi, o que nós vimos do tempo geológico? O tempo geológico, né? Nós vimos aí os processos de histórico e geológico. Quando a gente fala geológico, as transformações da estrutura, das formas que envolvem não só a estrutura de sedimentos, de ambiente, do clima, mas também a interação deles com o tempo histórico, que aí é o surgimento de seres vivos, simples até os mais complexos, e depois dos complexos, a irradiação de alguns, a subtração de outros, o domínio, né, em relação às conquistas. E nós temos no tempo o processo de você demarcar essa possibilidade que o ambiente constrói para o surgimento desses seres vivos de origem animal e vegetal. E também os antepassados que deram origem aos humanos. Então vamos classificar aqui, professor Jefferson, tempo geológico de tempo histórico. Nós falamos que o tempo geológico se refere ao processo do surgimento, formação e transformação do planeta Terra, da estrutura abiótica, que possibilita o quê? O tempo histórico, que é concomitante, por sua vez, faz referência ao quê? Ao surgimento de civilizações humanas, mas para isso teve o surgimento dos seres também, né? Os outros animais e vegetais. Professor, para isso, nós fomos entender um pouquinho o que é o que é fóssil. E o que é fóssil? Vimos que fóssil é um processo de desmineralização e mineralização, retirada de matéria orgânica que é substituída pelos minérios que estavam ali encobrindo esse fóssil. Então, advém da palavra do latim fossilis, que significa desenterrado, extraído da terra. E aí, dependendo de como isso acontece, como esse processo de compactação, sedimentação, do processo de que você vai enterrar aquele animal e ele vai se preservar, pode ser por sedimentos, gelo, piche, resina, solo e também na estrutura da caverna. Professor, aí colocamos alguns exemplos, mas também falamos aqui, do processo. Qual processo? Todo o processo que se denomina quais são as épocas, as eras. Então, nós temos aí o pré-cambiano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Em cada um, eventos que possibilitam não só a interação do meio abiótico, como o surgimento desses seres vivos. Falamos também sobre o processo, professor, do processo de extinção. O que é extinção, né? Então, nós vimos aqui que a extinção é o total desaparecimento de determinadas espécies e subespécies. Só que a extinção, ela pode ser não direta, ela pode ser uma extinção indireta, onde determinados animais diminuem a sua população e afetam outros. E aí nós vimos que o processo de reprodução é incapacitado para isso, que não se possibilita ocorrer esse processo de reprodução. Também falamos do quê, professor?
citamos aqui, ó, algumas causas que podem propiciar a extinção: insuficiência da capacidade de adaptação, condições ambientais diferentes, deslocamento por competidores na alimentação, aniquilação de outros organismos, tudo por ação humana. E para finalizar, falamos aí de algumas características, exemplo, né, dos ancestrais da evolução humana, né, em ordem, né, crescente, em processo até chegar ao Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis e o Homem neanderthalis, que vem aí até o nosso Homo sapiens. Meus queridos, agora vou deixar vocês aí, ó, para mim, meu diretor, vou deixar vocês agora fazendo a atividade. Daqui a pouco o tio volta para fazer aquela correção juntinho, tá bom? Aguardo vocês. Muito bem, foi rápido, né? Vocês estavam aí fazendo a atividade de vocês? Agora é o momento que nós vamos fazer, ó, correção. Vamos corrigir e fazer algumas análises dessas atividades, fazer as resoluções. Professor, como é que isso vai acontecer? Simples. Sempre nós vamos colocar a pergunta aqui. E se for questões abertas, professor, o que são questões abertas? É quando a gente pega, pessoal, e tem que descrever algo. E aí, quando eu ler a pergunta, eu vou mostrar o gabarito, vou colocar a resposta. Não se preocupe. Não precisa estar com as mesmas palavras. Eu vou ler a resposta e vou explicar essa resposta. O que a gente tem observado? Que o estudante, ele não usa as mesmas palavras, ele faz com as suas próprias palavras, e está tudo bem, é desse jeito mesmo. Só que, muitas vezes, ele descreve algum termo técnico, ele descreve algum conceito. Aí, nesse momento, eu chamo isso de palavras-chave. Então, na sua resposta, quando você descreveu, mas não colocou o termo técnico, não colocou o conceito, você coloca entre parênteses que aquilo que você descreveu refere-se a esse conceito, aquele termo técnico. Dessa forma, você cria uma familiarização que vai lhe auxiliar na hora de fazer a avaliação. Aí, na avaliação, você tem que saber colocar os termos técnicos, colocar os conceitos de acordo com a construção da estrutura do que você está querendo dissertar em uma determinada resposta. Tá bom? E, professor, oi, quando for questões fechadas, como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar, colocar aí, né, o enunciado, colocar as alternativas, e a gente mostra o gabarito. Só que aí a gente vai justificar por que as outras alternativas não compreendem o gabarito. Se a resposta for alternativa E, aí nós vamos lá ver, explicar por que o A, B, C e o D não contemplam. E qualquer coisa a gente volta na lâmina, volta lá no slide para esclarecer, tá bom? Então, meu diretor, bota na tela aí para nós. Vamos para a primeira? Olha, a primeira é uma questão fechada. Olha lá. O tempo geológico marca uma escala temporal de transformação de diversos elementos na superfície da Terra. Então, gente, o tempo geológico são dessas transformações. Esse encontra-se dividido em quê? Em semanas, meses e ano? Em períodos, tempos e ano? Espaço, lugares e paisagem? Éonos, era, períodos e época? Ou em sequências e agrupamentos? Pelo amor de Deus, gente, a única alternativa aí, ó, éons, era, períodos e épocas. Professor, oi, como é que é? Ó, nesse slide, éons, era, período, épocas, ó, e idades
também contempla a nossa resposta. Alternativa D. Tá bom? Ok. Questão de número 2. Na divisão da escala do tempo geológico, é uma era geológica que se iniciou há aproximadamente 65,5 milhões de anos e se estende até a atualidade. Está dividida em 3 períodos: Paleogeno, Neogeno e Quaternário. Assinale dentre as alternativas abaixo era de que se trata o texto e o seu período atual. Então aí, ó. Era cenozoica e período terciário? Era mesozoica e período cretáceo? Era mesozoica e período triássico? Era paleozoica e período cambriano? Ou era cenozoica e período quaternário? Como não pediu aí, respectivamente, gabarito E, cenozoica, quaternário. Professor, oi, onde que eu vejo isso lá no slide? Ó, essa tabela ajuda muito, tá? Cenozoica, quaternário. Então a gente sempre está mudando, alterando, botando a lâmina para que você possa observar. Poxa, estava bem ali naquela lâmina. E vocês recebem aí, sempre vocês recebem todo o material, graças aos nossos professores presenciais. Um abraço para vocês, viu? Sempre estão aí nos auxiliando nesse processo, né, de comunicação e interação com os nossos estudantes. Ok, vamos para a próxima? Vamos. Questão de número 3. O que é extinção de espécies, né? O que é extinção de espécies e quais as possíveis causas de sua ocorrência? Ô, pessoal, olha aí, ó. A extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos. Aí, pessoal, cabe falar tanto de animais quanto vegetais. Essa extinção pode ser causada por alguns fatores. For example, them. Insuficiente capacidade de adaptação. Como assim, professor? Gente, exemplo. Ocorreu uma alteração climática e aí, ou então, foram roubar exemplares da floresta, sabe? O pessoal que faz pirata, como é que fala? Pessoas que fazem tráfico de animais, pegam os animais filhotinhos, tiram do seu habitat e levam para outro lugar. Então, eles não pode ser que eles não se adaptem àquele lugar porque não tem condições. Condições de quê? Alimentação ou condições que façam com que eles possam se reproduzir ou condições que, se eles forem soltos, eles consigam se manter-se, sobreviver às relações com os outros animais. Condições ambientais diferentes. Exemplo, né? As condições ambientais, elas auxiliam no processo de desenvolvimento de animal, de desenvolvimento de floresta e o processo de reprodução. Muitos vegetais passam pelo processo evolutivo aonde o clima, né, o ambiente é propício para que eles entrem no período de reprodução, que é a floração. Deslocamento por competidores, né, por competidores na alimentação. Aniquilação por outros organismos ou mesmo pela ação do homem, quando altera um curso, quando altera um determinado habitat, os animais não conseguem. Por exemplo, alterar o curso de um rio, alterar, né, os processos de captação também pode afetar lá na frente outros seres vivos que dependem daquele ambiente. Tá? Questão de número 4. A era paleozoica marca o surgimento de um importante recurso que ainda é amplamente
explorado em diversas partes do planeta. As plantas não comestíveis, a reserva de carvão mineral, a espécie de animais antigos, as primeiras fontes de água, as rochas de origem ígneas. B, reservas de carvão mineral, tá bom? E aí vamos para uma atividade do Enem. Questão, observe a figura. Vamos observar a figura? Vamos. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Presta atenção. Olha essa estrutura, estrutura 1. Olha a estrutura 2. Olha a estrutura 3. Na estrutura, camada. E olha a camada 4. E aí, quando a gente vai comparando uma camada com a outra, vamos ver o que pergunta. Né? Daqui, ó, vamos comparar. Vou comparar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tá? Ok. O esquema mostra depósito em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. A era a qual os mesmos podem corresponder, Mesozoica, Paleozoica, Pré-Cambriana, Cenozoica. Opa, calma aí, cadê a alternativa? Ah, eu mostrei. Eu achei que tinha alternativa E. Ah, mas foi rapidinho. Tá. Cara, eu achei que tinha E. Tá, gabarito, Mesozoica. Mas antes, a gente podia voltar na tabela para observar direitinho aqui quando a gente fala sobre os períodos, né? Porque, Mesozoica, quando a gente for ver um período que marca o depósito que aparecem fósseis de animais nesse período Jurássico. Aí, volta aqui, de animais. Então, começa daqui, do 2 para cima. Mas, professor, 2 para cima que a gente identifica, não podemos esquecer que isso aqui, são conchas, são animais, molúsculos. Também está aqui as conchinhas. Então, a alternativa que compreende é a Mesozoica. Quando a gente vai na tabela e vê o período Mesozoico, o domínio deles, então a gente consegue ver os animais quando surgem nesse período, tá bom? Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui a correção. Muito obrigado pela participação de vocês, estudantes, principalmente também os nossos professores que sempre estão fazendo feedback conosco, tá bom? Um abraço e um beijo para todos vocês. Tchau!